Olá, está no ar o Espaço Unisanta, o seu programa de cultura e entretenimento. Um jeito diferente de escrever, popular, ritmado, cadenciado, é a literatura de cordel, o destaque do quadro Memória de hoje. E no Cá Entre Nós, música, o maestro Manzioni é o nosso convidado. As crianças do mini maternal do Colégio Santa Cecília ganharam mais que ovos de chocolate nessa Páscoa. As professoras fizeram uma peça de teatro especialmente para elas. Essa música fez parte da infância de muita gente. O dia da Páscoa é sempre uma expectativa para todas as crianças. De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro, eu sou coelhinho. E com o tema O Coelho e Seus Ovos, as professoras da Educação Infantil do Colégio Santa Cecília presentearam os alunos com uma peça de teatro. Todos os anos eles fazem um teatro para as mães, para os pais e para as professoras. Então esse ano nós resolvemos de dar de presente para eles as professoras fazendo o papel deles aqui na frente. A peça contou a história de um coelho e uma galinha, dois animais completamente diferentes. Todos botavam ovos por serem filhos de galinha. E o que as crianças acharam? Legal. Bom. E o que elas queriam ganhar nesta Páscoa não poderia ser diferente. Um ovo. Um ovo? E que tamanho o ovo? Deixa. Resta saber se o coelhinho cumpriu a promessa. O coelhinho me prometeu que teria vinho de Páscoa para mim. Então fiquei bem comportadinha, esperando no jardim. Chegou o grande dia, chegou o grande dia, domingo de Páscoa, domingo feliz, para toda a família, para você e para mim. Ele já formou mais de 25 mil violonistas. Conheça agora um pouco da vida e da carreira do maestro Manzioni. A minha infância foi uma infância comum no Cambuci, bairro italiano lá de São Paulo, perto da Moca e perto do Ipiranga. São bairros famosos até hoje. Então, foi uma infância assim, tranquila e lírica, porque naquela altura você praticamente só tinha o rádio, né? Foi uma infância muito mais criativa e muito mais lúdica, porque você tinha que... Quais eram as distrações? O futebol, né? E as brincadeiras de rua normal. A minha irmã foi quem gerou tudo isso. Aliás, a minha avó materna tocava piano e o meu avô materno, ele era cantor do coral do Teatro Municipal nas óperas. Então, praticamente essa é a linhagem que começa, né? Na minha casa eles queriam que eu estudasse. Estudei 3 anos de piano no desespero. Eu adoro piano, maravilhoso, né? Mas não era o meu instrumento, então aí foi na base do desespero. Minha irmã compra um violão de uma amiga dela que havia começado, comprou um violão e apareceu com o violão lá em casa. Falou, poxa, vamos ver quem ensina violão. A minha professora de primário tinha uma irmã, que era a dona Miquelina, que tocava, fazia acompanhamentos, ela tocava. Bom, para mim era um encantamento que ela tocava, né? Aí pedi se ela podia me dar umas orientações, disse, tá certo. E marcamos numa quarta-feira para a primeira aula. Minha irmã não foi, preferia ir ao cinema com os meus pais. E eu fui lá com o violão, sem dúvida nenhuma, né? Bom, voltei tocando 2 posições,
Eu fiquei com os dedos até com um pouco de bolha, porque eu voltei tocando aquelas duas posições e aquilo nunca mais saiu de mim. Aí não parei mais. Em 58 eu estava assistindo a Copa do Mundo e um amigo meu, pianista, falou: você não quer tomar aula com o Sávio? Quem é Sávio? Sávio é o pai do violão no Brasil. E ele marcou comigo. Marcamos a primeira aula, eu estava de muletas, andei 1 ano de muletas. Fui à casa dele, ele morava na casa que tinha 36 degraus, eu nunca mais esqueci. Eu coloquei os livros que eu tinha aqui e subi aqueles 36 degraus. A esposa dele me atendeu, sentei, ele apareceu tomando chimarrão com um roube de chambre. E, sim, muchacho, o que você sabe de violão? Eu disse: eu estou estudando, eu sei uma valsa, que é uma valsa muito famosa, a Irma, do Bernardini. Toquei e ele disse: quantas horas você pode estudar por dia? Eu falei: o que o senhor mandar, porque eu estava engessado até aqui. Eu falei: o que o senhor mandar? Foi 5 horas por dia? Eu falei: 5 horas por dia, tudo bem. Ele me deu lá uns nomes para ir comprar, fui para casa. Mais tarde, conversando com ele, ele disse: eu pensei que você não voltasse mais, porque você chegou aqui em cima verde. Eu subi 36, eu pensei que você não voltasse nunca mais. Minha irmã vai à cidade, compra as coisas, eu abro, eu não lia bem música, estava iniciante ainda. Eu olhei aqueles estudos, cheios de notas e tudo. Falei: ele se enganou. Aí eu liguei para ele. A esposa dele atendeu e disse: olha, aquele rapaz que foi de muletas, assim, então. Eu era rapaz na época ainda. Liguei, ele atendeu, sabe, sempre foi muito direto. Sim, que queres? Eu disse: olha, aquele rapaz, sim, que queres? Eu disse: olha, eu tenho a impressão, o senhor lembra que eu toquei a Irma? O senhor me passou aqui uns livros, eu não. Ele disse: você não disse que ia estudar 5 horas por dia? Eu falei: sim. Ele falou: então estuda. Pá! E bateu o telefone. Ora, eu não estudei 5. Eu me lembro de um domingo, cheguei a estudar 16 horas. Mas tudo isso com um amor imenso, com uma paixão que eu tenho até hoje. Um dia, me convidaram para dar aula em São Vicente. O conservatório ia fechar a parte de violão porque o professor abandonou o curso. Tinha 17 conservatórios em Santos. Nenhum tinha violão, porque eles não queriam mais. Essa senhora de São Vicente foi lá me procurar para pagar qualquer preço que eu viesse. Eu falei: não, tudo bem, você me paga a despesa, me dá alguma coisa aí, vou para lá. E de lá, me convidaram para vir aqui no Santa Cecília. Aí eu comecei a vir para Santos, me apaixonei pela cidade, principalmente pelo Gonzaga ali, né? E eu achava que, meu Deus do céu, se eu tivesse numa cidade como essa, toda noite eu estava aqui marcando meu ponto. Por incrível que pareça, já estou aqui há 40 anos, acho que eu não fui 5 vezes lá. Sempre adorei aquelas mesinhas, tudo, né? Mas depois você passa a ter a vida normal, dali para frente. A minha vida praticamente se definiu, 40 e tantos anos na prefeitura, e a grande sacada foi que eu comecei a formar o conjunto. O conjunto é muito difícil. E aí eu fiz a primeira vez 163 violões. 163 violões. Daí para frente eles mandaram me contratar, vim para Santos. Eu devo ter formado mais de 400 professores que estão vivendo hoje do violão e vivem bem do violão, entendeu? Então, em linhas gerais é isso. A minha vida aqui em Santos, eu sou santista, tanto que a turma me chama lá em São Paulo, ô santista. E eu não nasci em Santos, mas eu sou de Santos. Sou filho das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça.
deveras o destino. A minha choupana é tabada de barro, só fumo cigarro de palha de milho. Meu verso rasteiro singelo, sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, na pobre palhoça, da terra ao sertão. Os versos que descrevem a pobreza e a simplicidade do homem do sertão são de Patativa do Assaré. Ele dizia que para ser poeta não era preciso ser professor. Basta, no mês de maio, recolher um poema em cada flor brotada nas árvores do seu sertão. Ele só passou 6 meses na escola, mas recebeu o título de doutor honoris causa de pelo menos 3 universidades. O escritor que declamava seu ofício é um dos maiores cordelistas brasileiros. O cordel, uma literatura popular, teve origem na Europa renascentista, herança dos relatos orais. As histórias passaram a ser impressas em livretos. O nome vem da forma como os folhetos são comercializados, pendurados em cordões. Chegou ao Brasil lá pelo século XVIII, trazido pelos portugueses. Para os cordelistas, quase tudo é assunto e dá boa poesia. Lendas, amores, mesmo aqueles perdidos, aventuras. Tem histórias de arrepiar, para chorar e tem também aquelas que dão até dor de barriga de tanto rir. Para ilustrar a narrativa, outra arte ganha destaque. São as xilogravuras. A figura talhada em madeira com faca ou canivete serve de matriz para a impressão no papel. Na década de 70, intelectuais se interessaram pelos trabalhos dos gravadores, o que deu a eles status de arte e ganharam projeção internacional. Por hoje é só, mas amanhã tem mais Espaço Unisanta, você não pode perder. Tchau!